Modelo agrário feudal. Industrialização tardia, concentração na riqueza, na aristocracia. Fome, pobreza e a insatisfação social. Oposição à monarquia absolutista. Novas ideias revolucionárias do governo, liberais e socialistas. Repressão social como o Domingo Sangrento. Bom, pessoal, como são muitos tópicos para explicar, eu vou falar sobre o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento foi um massacre que aconteceu em 22/1/1905, no Império Russo, onde manifestantes marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno de Czar, mas foram baleados pela Guarda Imperial Russa. E é isso, muito obrigado e tchau! Bom dia, eu me chamo Rian e eu vou falar sobre dois temas da Revolução Russa: as consequências e o que mudou. Bom, alguma das consequências foi a desapropriação das terras de burgueses e das igrejas e a distribuição dessas terras aos camponeses, estatização dos meios de produção, fábricas, lojas, bancos, entre outros. O que mudou? A Revolução Russa de 1917 foi uma série de eventos políticos na Rússia, que após a eliminação da autocracia russa e depois do governo provisório, resultou no Partido Bolchevique. O resultado desse processo foi a criação da União Soviética, que durou até o ano de 1991. Então vamos lá, para entender melhor. O czar, ele era o rei, era o imperador absolutista. E como nada mais nada menos do que o absolutista, ele fazia de tudo para ficar e para se manter no poder. O que realmente foi a queda de czar. A queda do rei da Rússia, ela foi acontecida por conta de a Rússia ter entrado na Primeira Guerra Mundial e ter gastado tanto as suas economias e ter perdido muito da sua população. Assim, o rei foi obrigado a abdicar do seu poder. Na Revolução Russa, teve um momento em que houve uma crise e uma queda do czarismo. O que foi isso? A Rússia, até os primeiros anos do século XX, era controlada pelo absolutismo czarista. Próximo aos moldes do absolutismo, o governo russo atrelou a economia nacional aos moldes do feudalismo e não promoveu condições necessárias para o estabelecimento de um parque industrial desenvolvido. Dessa maneira, o atraso econômico foi uma das primeiras delicadas questões que contribuíram para a deflagração do processo revolucionário. Entre os anos de 1855 e 1881, o governo de czar Alexandre II começou a buscar algumas medidas para modernizar a Rússia. Antes do governo czar, a Rússia tinha uns laços feudais. Com o governo do czar Alexandre II, ele cortou esses laços e começou a criar uma classe de pequenos camponeses que eram proprietários de terra. Mesmo buscando essa renovação das suas práticas econômicas, os czares russos não foram suficientes para conduzir esse processo de mudança. E como consequência, a agricultura nacional naquela época sofreu várias fortes variações, responsáveis pelo empobrecimento e pela carestia de alimentos para a população. Ao mesmo tempo desse acontecimento, os operários também sofriam, e eles sofriam com as péssimas condições de vida e com pouco salário. Houve um tempo que, com tanta pressão em cima dos czaristas, eles transformaram o governo em uma monarquia constitucional. Hoje eu vou falar um pouco sobre quem foram os bolcheviques e os mencheviques. Tudo começou lá em 1903, onde aqueles que foram contra o regime czarista resolveram abrir portas para novos líderes, e isso acabou ocorrendo o Congresso do Partido Operário, onde líderes iam para expor suas ideias. Lá estava Lenin, propondo a criação de uma sociedade mais unida. Ele era a favor da tomada do poder de um jeito mais radical. Lenin defendia as camadas mais baixas da sociedade. Ele não queria de jeito nenhum fazer qualquer tipo de aliança com as classes mais altas. Do outro lado estava Martov, líder dos mencheviques e amigo e aliado de Lenin. Ele defendia que as coisas deveriam ir mais devagar. Ele acreditava que seria melhor fazer alianças com as classes mais altas e criar um grupo maior, coisa que o Lenin não acreditava. Ele dizia que um grupo menor seria melhor. No Congresso, as ideias de Lenin saíram vitoriosas.
ele foi representado pela maioria das pessoas, já as ideias de Martov foi representado pela minoria. Lenin foi um dos mais destacados da Revolução Russa. Claro, ele foi um dos principais motivos pela Rússia ter saído da Primeira Guerra Mundial. E mais tarde essa sociedade deu origem ao Partido Comunista da União Soviética, e Lenin decretou que esse seria o único partido da Rússia que não poderia existir outro. Já Martov foi afastado da vida política e foi se exilar na Alemanha, onde faleceu em 1928.